a gente segue agora falando sobre o debate justamente entre Lula e Bolsonaro marcado para amanhã. Sobre isso a gente conversa agora com o cientista político Eduardo Green. Eduardo, muito obrigada por conversar com a gente hoje nessa tarde de sábado. Boa tarde, Isabela. Bem? Boa tarde, tudo certo. Eduardo, já começo te perguntando e também afirmando um pouquinho, trazendo o que a gente falou agora aqui na nossa programação sobre fake news. Nessa semana, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, disse que estão ocorrendo duas modalidades, de desinformação nesse segundo turno. Manipulação de premissas reais, que levam a uma conclusão falsa, e o uso das mídias, que a gente já conhece, para divulgar fake news. Você acha que isso vai ter espaço nesse debate de domingo? Se sim, como esse tema pode aparecer? É possível que ele tenha espaço no debate, na medida em que, sobretudo nas mídias sociais, as duas campanhas têm radicalizado muito a crítica de uma e outra por meio de uma série de questões que levam o eleitor que apoia tanto Bolsonaro quanto Lula a criar uma imagem negativa do seu opositor, os temas do canibalismo, os temas que envolvem aborto, os temas que envolvem corrupção, os temas que envolvem a relação com o PCC, com o crime organizado. Ou seja, a ideia sempre é criar no adversário ou no eleitor que, porventura, tem a tendência de votar no adversário, o medo, o receio de que algo possa acontecer de ruim com um eleitor, com a sua família, com o entorno e tudo mais. Então, esse tipo de enfrentamento que tem por finalidade ampliar a rejeição do candidato oponente, que é uma estratégia comum no segundo turno, mas que nesse ano ela tem sido manifestada nas campanhas justamente por meio desse tipo de expediente que você mencionou, Isabela, do uso da fake news, da desconstituição da figura do oponente, mais por alguns atributos que eu diria, entre aspas, morais, do que propriamente por uma desconstrução da política ou do projeto que ele apresenta, muito provavelmente será, sim, objeto amanhã do confronto entre Bolsonaro e entre Lula. Essa questão, ela deverá vir à tona no debate, justamente porque, de um lado, Bolsonaro precisa tirar votos de Lula, porque a pesquisa Datafolha mostrou ontem que nós temos 1% de eleitores indecisos e em torno de 6% que podem vir a mudar o voto, há uma probabilidade, então, há uma margem muito pequena, sobretudo para o presidente Bolsonaro, reverter essa diferença hoje que o ex-presidente Lula lhe tem. Portanto, ele deverá fazer uso dessa estratégia de fake news, de acusações, da desconstrução da imagem do ex-presidente Lula, e é possível que o ex-presidente Lula também vá um pouco nessa batida, embora eu acho que ele vai ser mais defensivo, porque justamente ele está na frente. Ele não precisa ser tão agressivo quanto deverá ser o presidente Bolsonaro por essa diferença de votos e também por um próprio estilo de Bolsonaro. Então, apenas para sintetizar meu raciocínio, acho que, infelizmente, para o eleitor que espera que o debate, ou esperaria que o debate viesse a ser construtivo em termos de propostas dos candidatos, essa desconstrução pautada nesse tipo de informação que tem sido vinculada pelas redes sociais e que o ministro Alexandre de Moraes chama de as duas modalidades de fake news, ela deverá ser uma extensão no debate televisivo daquilo que nós estamos vendo nas redes sociais. Eduardo, você falou dos indecisos, algumas estratégias de ambos os candidatos para conseguir o voto dessas pessoas que ainda não se decidiram. As mesmas estratégias, elas podem ser aplicadas, no caso do debate amanhã, para as pessoas que não foram votar? A gente está falando de abstenções, Foram já, essas abstenções ultrapassaram 30 milhões no primeiro turno. Essa estratégia é a mesma dos indecisos e também daqueles que não foram às urnas no primeiro turno, para pegar também esses votos? São estratégias que são diferentes. Em geral, no segundo turno, nós temos um grau de abstenção maior do que temos no primeiro turno. Por que elas são diferentes? Porque mobilizar o voto de alguém que está indeciso, quer votar em branco, porventura ainda não tem a decisão tomada, significa alguém que tem a disposição do voto. Significa, portanto, construir uma mensagem que busca favorecer um determinado atributo em favor de um candidato, em desfavor do outro, e aí
jogam-se votos de um lado para o outro. O que parece ter sido o caso, inclusive, na virada do primeiro, no final do primeiro turno. Nesse caso, em favor do presidente Bolsonaro, possivelmente muitos votos úteis que se julgava de Ciro Gomes que deveriam ir para Lula foram para Bolsonaro, e também Bolsonaro conseguiu reduzir o número de votos brancos e nulos, que em geral ficava em torno de 9%, para 4,5%, dessa vez possivelmente também em seu favor, o que acabou resultando numa margem em favor do ex-presidente Lula menor do que se esperava, segundo os institutos de pesquisa, mais frios, se foram decisões tomadas de sábado para domingo ou mesmo no domingo. Né? Por outro lado, o eleitor que se abstém, ele o faz por um conjunto de questões que às vezes escapam apenas de uma indecisão de voto. Por exemplo, não ter recursos para tomar um ônibus, não ter condições de se deslocar até a sessão eleitoral, simplesmente não tem nenhuma vinculação com a política, não lhe interessa, os impedimentos de não votar não são no Brasil tão altos, basta depois pagar uma multa. Há restrições, mas elas são facilmente contornáveis e, portanto, aí o tipo de discurso ele é mais difícil de ser feito. Portanto, as campanhas acabam considerando que essa é uma realidade de difícil reversão. Agora, é importante identificar que a abstenção ela afeta de maneira diferenciada as duas candidaturas. Esses aspectos que eu mencionei, por exemplo, do deslocamento até uma sessão eleitoral, ele é muito mais prejudicial para o eleitor de baixa renda, de baixa escolaridade, ou eventualmente para o eleitor que não tem escolaridade, o analfabeto, ou analfabeta, cujo voto é facultativo. Nesse caso, o ex-presidente Lula seria mais prejudicado. Aquele eleitor de classe média, por exemplo, lembrando que nós temos feriado no dia 28 de outubro, feriado do Dia do Funcionalismo Público, ele afeta mais o eleitor de alta renda, que nesse caso contaria contra o presidente Bolsonaro. Então, as diversas formas de fazer com que esse eleitor venha a votar nem sempre são bem-sucedidas. Tanto não são que nós acabamos tendo, ao longo das campanhas presidenciais, sempre uma taxa de abstenção que supera no segundo turno aquela do primeiro turno. Eduardo, no começo da nossa conversa, você estava pontuando alguns assuntos que podem surgir no confronto de amanhã entre os dois candidatos. O tema religião, né, pode ganhar espaço no confronto de ideias, você acha? Já visto o enfrentamento protagonizado pelas campanhas neste campo, né, da religião, justamente, nos últimos dias? É importante, Isabela, a gente lembrar, assim, 20 anos atrás, refrescar a memória de quem nos assiste aqui, o ex-presidente Lula assinou uma carta garantindo ao povo brasileiro que ele manteria a política fiscal, ou pelo menos os pilares do governo de Fernando Henrique Cardoso. 20 anos depois, nós caminhamos para trás. Lula hoje se sente obrigado a assinar uma carta em favor da liberdade religiosa, que é um assunto que nada tem a ver com a esfera pública. A escolha da religião é um atributo absolutamente individual. Quem quer que seja pode ter uma escolha de uma religião ou não ter nenhuma. Mas a guerra santa que foi trazida para essa campanha eleitoral, sobretudo pelo presidente Bolsonaro, e em especial vinculada com algumas manifestações religiosas mais vinculadas às chamadas igrejas evangélicas e neopentecostais, acabaram trazendo para o debate eleitoral um assunto indevido. Por que ele é indevido? Porque não é papel do Estado discutir, não é papel do presidente, do prefeito, do governador, discutir se o Estado vai ou não ter alguma política pública em favor da religião A ou B. Mas como esse debate ele acaba entrando de maneira invertida, por assim dizer, na cabeça do eleitor, por temas como a defesa do aborto, a defesa da ideologia de gênero, a desconstituição da família tradicional, esses valores que são muito fortes em parte do eleitorado brasileiro acaba fazendo com que essas questões se transformem, às vezes, em elementos mais decisivos para a escolha do voto do que a análise de programas de governo que venham a ter, por exemplo, questões como saúde, educação, políticas públicas em favor do emprego e do combate da fome. Então, de parte do presidente Bolsonaro, essa sim será uma questão trazida à tona amanhã no debate. Da mesma forma que eu antes justifiquei que no primeiro turno
ao que parece, houve uma migração de votos em favor do presidente Bolsonaro, tudo indica que este processo se deu exatamente por conta dessa pauta do chamado de costumes, de valores. Sobretudo as mulheres evangélicas que estavam mais indecisas devem ter migrado para Bolsonaro no primeiro turno. Bolsonaro, não tendo nenhuma bala de prata nessa nova etapa da campanha, deverá intensificar a sua discussão nesse terreno e irá chamar Lula para fazer esse debate. E eu acredito que Lula irá se posicionar, tal como fez essa semana, por exemplo, dizendo que não misturaria a religião com a política, não indo ao Ciro de Nazaré, não indo até o Santuário de Aparecida e justificando que foi no seu governo, por exemplo, que foi aprovado a Marcha para Jesus, a Lei da Liberdade Religiosa, dentre outros aspectos, mas Bolsonaro buscará intensificar isso porque é o que lhe resta para tentar ganhar um pouco dessa pauta de costumes e, ao mesmo tempo, Bolsonaro tem uma visão muito clara que os seus aliados políticos mais importantes são justamente pastores ou lideranças religiosas vinculadas a esse segmento que mais instila medo na população quanto a determinadas práticas consideradas contrárias à defesa dos costumes, da família tradicional, dentre outras questões que nós temos observado ao longo da campanha de Bolsonaro nessa linha, né? Já que a gente entrou no assunto campanha, Eduardo, você acha que os apoios construídos por ambos os candidatos são suficientes? Eu digo que a gente tem, né, do lado de Lula, Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Simone Tebet, né, João Amoedo, inclusive, que até entrou hoje nessa lista, dizendo que não vai mais anular seu voto no segundo turno. E do outro lado, a gente tem os governadores dos 3 estados mais populosos do país apoiando Jair Bolsonaro. Como é que a gente pode ver? Como é que fica esse cenário de apoio? São suficientes? Veja, acho que a gente precisa matizar ou precisa olhar um pouco esses apoios um por um em cada contexto. O caso de Minas Gerais é um estado estratégico, sempre se fala de um estado que representa um mini Brasil, porque ele faz divisa com outros 6, e nesse sentido, desde 1950, nenhum candidato a presidente se elegeu ou foi vitorioso numa campanha nacional sem ter vencido em Minas Gerais. Mas quando a gente observa o chamado voto Luzema, nós temos várias regiões do estado que votaram em Lula e em Zema no primeiro turno, como também temos várias outras regiões que votaram em Zema e Bolsonaro. Portanto, não é uma tarefa fácil agora o governador Zema com prefeitos dizer, vejam, vocês que votaram em mim e Lula no primeiro turno, por favor, agora mudem seu voto. Então, não é uma tarefa fácil de ser contornada. Então, Bolsonaro tem uma tarefa árdua em Minas Gerais. É possível que isso reverta em algo de votos? É possível, mas a escala dessa reversão ela é algo que a gente vai ter que verificar e, aparentemente, pelas pesquisas de opinião que saíram até agora, ela não se concretizou. São Paulo. Bolsonaro já não tinha, ou melhor dizendo, Rodrigo Garcia, candidato a deputado, já não tinha um padrinho político em nível nacional. Então, me parece que os votos recebidos por Bolsonaro e por Lula em São Paulo representam a força de cada um. E com um ingrediente, Simone Tebet teve muito mais votos em São Paulo que a média nacional. Simone Tebet teve 8% de votos na cidade de São Paulo. É muito provável, então, que Lula possa, inclusive, ser mais beneficiado em São Paulo do que Bolsonaro, que tem o apoio de Rodrigo Garcia, o atual governador. Rio de Janeiro. Bolsonaro recebeu o apoio explícito de Cláudio Castro, governador. Mas é importante lembrar que Lula tem o apoio do candidato a deputado do PDT ao governo do estado, tem o apoio de Eduardo Paes, prefeito da capital do estado, tem o apoio de Freixo, que foi candidato a deputado ao governo do estado do Rio, tem apoio de prefeitos na região da Baixada Fluminense, inclusive do União Brasil. Então, os apoios que parecem que, do ponto de vista de Bolsonaro, tomando esses 3 estados, que são os mais importantes, são simbolicamente relevantes, que passam uma ideia do presidente Bolsonaro ter força, isso conta, evidentemente que é importante, mas não é menos relevante os apoios que Lula vem tendo também, tanto de Simone Tebet, um apoio muito mais tímido de Ciro Gomes, mas também o apoio talvez de lideranças que são não tão expressivas nacionalmente, fazem diferença na política local, como é o exemplo que eu dei do Rio de Janeiro,
o prefeito da capital, o ex-prefeito de Niterói, que é uma cidade importante do Rio, derrotado ao governo do estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o apoio do vice-governador de Zema, o apoio do prefeito de Belo Horizonte, que é uma região importante. Então, acho que aí nós temos um certo equilíbrio de forças, por assim dizer, que faz com que ambos os candidatos possam caminhar com seus respectivos apoios. Mas vale frisar uma questão importante. Na região Nordeste, Lula, que já foi um candidato vitorioso no primeiro turno, tem muito mais apoio, muito mais palanque que o presidente Bolsonaro. E tanto Bolsonaro sabe que o Nordeste faz diferença que ele está pela segunda vez numa semana na região Nordeste. Veja, Lula tem apoio do quase eleito governador do primeiro turno do PT, Jerônimo. Lula tem apoio em Pernambuco, porque as duas candidatas não são bolsonaristas. Lula tem palanque forte em Sergipe. Lula tem apoio no Piauí, onde elegeu o governador do primeiro turno. Lula tem apoio na região norte, no Pará, onde Helder Barbalho foi eleito governador do primeiro turno. No Rio Grande do Norte, para dar exemplos aqui para quem nos escuta. Então, a região Nordeste ela tem um conjunto de apoios mais favoráveis ao ex-presidente Lula. Então, acho que se Bolsonaro arrancou simbolicamente na frente de Lula, ao que parece, Lula conseguiu recompor um pouco isso em termos dos apoios, e hoje eu diria que os apoios estão, para usar uma linguagem futebolística, no mínimo empatados. E estando empatados, favorece quem está na frente, nesse caso, o ex-presidente Lula. Muito obrigada, José Eduardo Green, cientista político, conversando com a gente aqui na programação da CNN Sábado e trazendo análises primorosas. Muito obrigada, Eduardo. A gente se vê numa próxima. Obrigado, Isabela. Boa tarde. Boa tarde.